A chuva fina caía sobre a cidade quando Henrique Duarte saiu do prédio de vidro de sua empresa. O relógio marcava quase 9 da noite, e as ruas já estavam iluminadas pelos postes e faróis de carros que passavam apressados. Para a maioria das pessoas, aquele era o fim de um dia de trabalho. Para Henrique, era apenas mais uma noite silenciosa. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra ao motorista. Henrique era conhecido como um dos empresários mais bem-sucedidos da região. Dono de uma cadeia de hotéis e investimentos imobiliários, sua vida parecia perfeita aos olhos de quem o via nas revistas de negócios. Mas havia algo que as pessoas não viam. 3 anos antes, ele havia perdido a esposa, Laura. A morte dela em um acidente de carro deixou um vazio que nenhum sucesso financeiro conseguiu preencher. Desde então, Henrique se tornou um homem mais reservado, mais distante. Ele mergulhou no trabalho porque era mais fácil lidar com números e contratos do que com o silêncio da própria casa. Para casa, senhor? Perguntou o motorista. Henrique olhou pela janela por alguns segundos. Sim. O carro começou a se mover pelas ruas molhadas da cidade. Quando chegaram à mansão, tudo estava quieto como sempre. As luzes do jardim estavam acesas, iluminando o caminho até a porta principal. Henrique entrou, entregou o casaco ao mordomo e caminhou até a sala de estar. A casa era grande demais para uma pessoa só. O eco dos passos dele parecia lembrar constantemente disso. Enquanto atravessava o corredor, algo chamou sua atenção. A porta da cozinha estava entreaberta, e havia luz lá dentro. Henrique franziu levemente a testa. A maioria dos funcionários já tinha ido embora naquela hora. Ele caminhou silenciosamente até a porta e olhou para dentro. Lá estava Mariana, a empregada que trabalhava na casa havia quase um ano. Ela estava de pé perto da mesa, organizando alguns potes de comida em uma pequena bolsa térmica. Seus movimentos eram cuidadosos, quase apressados, como se não quisesse ser vista. Henrique nunca tinha prestado muita atenção nela. Sabia apenas que era dedicada, silenciosa e extremamente educada. Mas naquela noite ele percebeu algo que nunca havia notado antes. Mariana estava grávida. A barriga já era claramente visível sob o uniforme simples. Henrique franziu a testa, surpreso. Ele não se lembrava de alguém mencionar aquilo. Mariana terminou de fechar a bolsa térmica e olhou rapidamente ao redor, como se verificasse se ninguém estava observando. Henrique deu um passo para trás, instintivamente escondendo-se na sombra do corredor. Ela apagou a luz da cozinha e saiu pela porta dos fundos. Henrique permaneceu imóvel por alguns segundos. Algo naquela cena o deixou intrigado. Por que ela estaria levando comida da cozinha naquele horário? E por que parecia estar fazendo aquilo escondido? Ele caminhou lentamente até a janela que dava para o quintal. Do lado de fora, viu Mariana atravessando o jardim com passos rápidos, segurando a bolsa térmica contra o corpo. Ela saiu pelo portão lateral da propriedade. Henrique hesitou. Normalmente ele simplesmente ignoraria algo assim. Mas naquela noite, a curiosidade falou mais alto. Ele pegou as chaves do carro que estavam sobre a mesa do hall. Alguns minutos depois, seu carro se movia lentamente pela rua, mantendo certa distância da pequena silhueta de Mariana caminhando pela calçada. A chuva havia parado, mas o ar ainda estava frio. Mariana caminhava rápido, olhando para trás ocasionalmente, como se tivesse medo de ser seguida. Henrique desligou os faróis e manteve o carro a uma distância segura. Ela entrou em uma rua mais simples da cidade. Os prédios ali eram antigos, com pintura descascada e iluminação fraca. Nada parecido com o bairro luxuoso onde ficava a mansão. Henrique estacionou mais adiante quando viu Mariana parar diante de um pequeno prédio de 2 andares. Ela subiu rapidamente uma escada externa e desapareceu por uma porta no 2º andar. Henrique ficou dentro do carro por alguns segundos, pensando. Algo naquela situação parecia estranho. Ele saiu do carro e caminhou lentamente até o prédio. As escadas rangiam levemente sob seus passos. Quando chegou ao corredor do 2º andar, ouviu vozes vindas do apartamento.
Uma voz masculina fraca, e a voz suave de Mariana. Trouxe comida, disse ela. Henrique parou perto da porta entreaberta. Do lado de dentro, viu Mariana ajoelhada ao lado de um sofá velho. Sobre ele estava um homem idoso, extremamente magro, coberto por um cobertor. Você não precisava ter vindo tão tarde, disse o homem com dificuldade. Precisava sim, respondeu Mariana, o senhor precisa comer. Henrique observou em silêncio. O apartamento era pequeno e simples. Havia poucos móveis, e tudo parecia gasto pelo tempo. Mariana abriu a bolsa térmica e tirou um recipiente com sopa. Fiz isso na casa onde trabalho, explicou ela suavemente. Não quero causar problemas para você. O senhor nunca causou problemas. Ela ajudou o homem a sentar-se devagar. Henrique franziu a testa. Algo naquela cena o incomodava de forma estranha. Não era apenas a pobreza do lugar. Era a dedicação na voz dela. Como está o bebê? Perguntou o homem depois de alguns segundos. Mariana sorriu levemente, colocando a mão sobre a barriga. Está bem, ele vai nascer em breve. Ainda faltam alguns meses. O homem suspirou. Eu queria poder ajudar você. O senhor já ajudou muito. Henrique se aproximou um pouco mais da porta, tentando ouvir melhor. O homem parecia emocionado. Quando você apareceu naquela noite, eu pensei que tinha perdido tudo. Mariana abaixou a cabeça. Eu também pensei. Henrique sentiu uma estranha tensão no peito. Se não fosse você, continuou o homem, eu não estaria vivo hoje. Mariana balançou a cabeça. Não diga isso. É verdade. Henrique tentou entender. Quem era aquele homem? E por que Mariana parecia tão preocupada em ajudá-lo? Mariana terminou de servir a sopa e ficou observando enquanto o homem comia devagar. Depois de alguns minutos, ele falou novamente. Você deveria contar a ele. Mariana congelou. Não, ele tem o direito de saber. Henrique sentiu o coração bater mais forte. Saber o quê? Mariana respirou fundo. Isso só vai complicar tudo. Mas o bebê? Ela interrompeu rapidamente. Não. O silêncio no pequeno apartamento ficou pesado. O homem olhou para ela com tristeza. Você acha que ele nunca vai descobrir? Mariana acariciou suavemente a barriga. Espero que não. Do lado de fora da porta, Henrique Duarte ficou completamente imóvel. Algo dentro dele dizia que aquela conversa tinha muito mais a ver com sua própria vida do que ele jamais poderia imaginar.